aqui, ó. Embora fosse um professor incipiente, embora fosse um professor incipiente, falava um inglês estranho. O que acontece? Na ideia, a gente vai entender pelo contexto e também a semântica de cada palavra. Hello, tudo bem? Bom investimento. Ó, embora é a conjunção que pode ser substituída por ainda que, mesmo que, lembra, né? É uma conjunção concessiva, porque ela dá a ideia de concessão. Então, quando eu tenho a ideia de concessão e ainda palavras que eu desconheço, incipientes, tênues, acho que agora vocês conhecem. Seguinte ideia, incipiente com C quer dizer principiante, que está no começo. E extreme quer dizer fluente, que fala bem, né? Pediu para vocês encontrarem o significado dessa frase. Então, de cara, vocês iam achar assim: embora fosse um professor principiante, falava um inglês genuíno, quer dizer, um inglês muito bom. É a letra A de amor, ou de amora, ok? Tranquilo? Ou seja, a grande questão aí é analisar essa palavra e essa palavra, ok? Dúvidas? Pois, em relação ao provérbio, os lábios de justiça são o contentamento dos reis e eles amarão o que fala coisas retas. Pode-se depreender, a palavra depreender quer dizer, pode-se entender a partir de. O que pode-se entender? Qual vocês marcaram? Eu marquei assim. Os reis amarão pessoas retas. Eu marquei B. Você colocou os reis contentam-se com pessoas justas. Aí a gente tem que ver o Chutômetro, né? Mas vamos sem chutômetro. Presta atenção. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Ou seja, pessoas justas, pessoas que são boas, que são retas, que são corretas, né? Então, aí você poderia ficar na dúvida mesmo. Não no chutômetro. Deve ter sido isso que aconteceu com você. Eu tenho B. Aí depois ele continua, tá vendo que tem uma aditiva? E eles amarão o que fala coisas retas. Então, os reis amarão pessoas retas. Tem que ser a ideia completa de justiça e retidão. Entendeu? Por isso a letra C, mas a sua confusão é... Tranquilo, você fez uma confusão normal. Mas era a letra C. Agora, 5. Em uma das alternativas, há o vício de linguagem conhecido por ambiguidade. Acho que eu já falei isso com vocês. Ambiguidade é o duplo sentido, ou até mais sentidos, né? Ambiguidade. Para entender. Quando a gente fala assim, meu pai comeu a galinha da vizinha. Obviamente foi a galinha que ele fez no almoço, canja, né? Mas pessoas com a cabecinha ruim vão pensar outras coisas. Isso por quê? Porque a frase é ambígua, isso é ambiguidade. Se eu disser assim, a polícia entrou na favela armada. Quem estava armado? A polícia ou a favela? Na nossa realidade, a gente sabe que a favela provavelmente está mais armada que a polícia, mas a polícia entrou na favela armada, fica difícil saber a quem se refere essa questão de armada.
Então a frase é ambígua. A ambiguidade se relaciona com a falta de entendimento, com a falta de clareza. Geralmente eu tenho mais de uma possibilidade de interpretação. E é um erro comum que as pessoas cometem sem se dar conta que estão fazendo. Aí ele pede para vocês localizarem a alternativa que tem esse vício de linguagem. Primeiro, vi aquela situação toda com meus próprios olhos. Quando a gente fala vi aquela situação toda com meus próprios olhos, aí tem mesmo a questão feia de linguagem. Porque se você viu com os próprios olhos. É uma redundância, uma repetição desnecessária de um termo. Isso a gente também já viu, né? Lá nas figuras de linguagem, lembra? Como que chama? Aquela que eu tô pensando, né? É essa mesmo. Sorrir um sorriso, entrar pra dentro, hemorragia de sangue, pleonasmo. É o pleonasmo vicioso. É o pleonasmo vicioso. Nesse caso, a gente vai entender, por exemplo, que não é de bom gosto, né? Falar, eu vi com os meus próprios olhos. Lógico, né? Se é a primeira pessoa. Aquela questão, ai gente, como que é? Menina, que eles falam. Gente, eu acho horrível. Menina, mulher, menino, homem, né? Isso. É isso também, é o pleonasmo vicioso. Quando a gente estudou das figuras de linguagem, vocês devem ter visto quando a gente fala assim, o pleonasmo sozinho, a figura de linguagem, pode ser estilístico. Então, por exemplo, na música, na letra da canção, na poesia, às vezes é estilo. Eu quero fazer dessa forma para fazer sentido, né? Ele é um pleonasmo. Agora, o pleonasmo vicioso é mau gosto. É quando a gente repete uma informação ou uma palavra desnecessariamente. É o que acontece aí. E acontece, além dessa do menino homem e menina mulher, o hemorragia de sangue acontece muito, né? Aí a gente fica pensando, às vezes não é humano, aí seria hemorragia de quê? De água? E aí vai. Bom, vamos lá. Lia na folia. Aí, na verdade, não é ambiguidade, é um jogo sonoro, né? Lia, substantivo próprio, lia do verbo ler, na folia é um jogo sonoro, som, repetição de sons. Quero saber da novidade. Falem um por cada vez. Também não há aí nenhuma ambiguidade. Agora, olha essa daí se comete muito. Pedro nessa frase é o vocativo. Pedro, vírgula, vocativo. O Paulo procura seu irmão. Cris, como que você entende essa frase? Pedro, o Paulo procura seu irmão. O irmão de quem está sendo procurado? Do Pedro ou do Paulo? Eles são uma só pessoa, não? Pedro é o vocativo. Vocativo é a pessoa com quem eu converso. Pedro, igual eu fiz com você agora. Pedro procura o irmão de Paulo. Pedro é a pessoa com quem se está conversando. A gente chamou ele. Pedro, o Paulo, quem está procurando é o Paulo. Paulo procura seu irmão. O Paulo está procurando o irmão do Paulo. Ou ele está procurando o irmão do Pedro. Mas não é certo que seja de um ou de outro. Por quê? Porque o seu na língua portuguesa, no inglês não, no inglês tem distinção. Mas na língua portuguesa eu posso usar o seu com relação à pessoa que está conversando comigo, né? Pedro, seu irmão está desaparecido, é o Pedro. Ou nesse caso, quando eu digo Paulo procura seu irmão, pode ser, se eu quiser tirar a ambiguidade, o Paulo procura o irmão dele. Assim, trocando o seu por dele, fica claro que é do Paulo. Mas usando o seu, a frase
ambíguo. Dá de entender que é de Pedro. Sim, pode ser de Pedro ou pode Ela ser de Paulo. Ela é incerta, né? Ela é incerto. Dupla possibilidade de interpretação. Isso é ambiguidade. É igual quando a gente fala assim, tem uma outra frase para exemplificar isso que é quase igual. Fala assim, Renata vocativo. Vi sua mãe na escola hoje. Ela estava com a professora. Nesse caso, sua mãe, a mãe da Renata, ok? Agora, na segunda frase, a gente fala Renata, vi Ana e sua mãe na escola hoje. A mãe da Ana ou a mãe da Renata? Entendeu? Ambiguidade. Então, a ambiguidade se forma, muitas vezes, por causa dessas construções, dessa ideia. Ok? Tranquilo? Entendeu o que é ambiguidade? Duplo sentido. Assinale a opção que, atendendo a coesão e a coerência textual, preenche corretamente as frases abaixo, na sequência em que aparecem. Ontem, eu acho que ficou muito claro quando a gente falou de coesão, que é essa ligação entre os termos, que são os conectivos, e que são carregados de ideias. Então, quando a gente põe um mas também, ele, junto com a palavrinha também, ele muda de sentido quando ele está sozinho. O embora, que é concessivo, porque que é explicação, pois que é explicação. Vocês lembram disso, né? Essas articulações que a gente faz para fazer sentido, para causar sentido, nós chamamos de coesão. Além da articulação utilizada pelas palavras, a pontuação também é um recurso de coesão. A colocação dos pronomes. Então, todas essas questõezinhas é coesão. A gente vai ver isso tudo agora? Não, agora a gente vai entender o que é, certo? Não sei se vocês fazem isso, mas geralmente as pessoas falam assim, eu não sei gramática, mas eu quase não erro, porque quando vai ficar errado, soa estranho e eu sei que não é assim. Então, muita gente vai muito pelo som, né? Porque se habituou a falar. O que por um lado é bom e por outro lado é perigoso. Por exemplo, é bom porque quer dizer que a gente está antenado, né? E observando essas construções. Por outro lado, se a gente está reproduzindo aquilo que ouve, depende muito do nosso grupo de convivência. Porque às vezes a gente vai cometer na escrita algum erro, porque sempre, todo mundo que conversa comigo fala desse jeito, né? Então, a questão de coesão, de articulação, de achar a palavra certa para ligar, ela é muito cheia de detalhes. Então, é um assunto para a gente aprimorar depois. Agora, para fazer esse exercício, vocês têm que observar que a coesão anda junto com a coerência. Porque essa articulação correta da escolha das palavras, ter o sentido certo que elas têm, é que promove uma coerência. O que é coerência? Só para lembrar. Se eu vou fazer uma narrativa, um relato de um final de semana ensolarado. Era um sábado incrível. Eu e minha família resolvemos ir à praia. O sol brilhava convidativamente. E enquanto caminhávamos rumo à praia, as gotas da chuva molhavam nosso rosto. Não faz sentido. Se tinha um sol convidativo, não poderia haver chuva, né? Logo, há uma incoerência. Quer dizer que teve um erro aqui nessa parte de coerência. Isso é muito sentido. Esse texto articuladinho que eu acabei de falar, ele tem coesão, mas ele não tem coerência. Então, o texto bom é aquele que tem coesão e coerência. Tem as coisas bem articuladas e que façam sentido. Tranquilo? Bom, entendido isso, nunca está só quem possui um bom livro para ler e boas ideias sobre as quais meditar. Boas ideias para meditar a respeito delas. Quando eu tenho a ideia, eu vou meditar a respeito de algo sobre as quais eu vou meditar. Esse sobre, a respeito das quais
eu vou meditar, entendeu? Então esse sobre ele pode ser substituído por a respeito de. São sagradas as imagens perante as quais nos ajoelhamos. Esse perante, diante das quais, perante as quais nos ajoelhamos. Tem a inveja. A inveja é um mal contra o qual, porque um mal é masculino, então a inveja é um mal contra o qual há poucos remédios. E a última, todos conhecem a máscara sob a qual? Ó, sob. Esse sobre, com relação ao objeto, ele pode ser em cima ou ele pode ser a respeito de. E o sob, ele é embaixo. Então, quando eu estou falando de máscaras, a face está sob a máscara. Ele está embaixo da máscara. Entendeu? Então, é a letra D. Sobre as quais, contra o qual, perante as quais, sob a qual. Ficou claro? Eu acho que a única questão aí um pouco mais difícil seria essas duas aqui. Ó, a diferença entre sob e sobre. Mas é só entender dessa forma, fica claro. Sobre o que está em cima, ou também pode ser a respeito de, e sob o que está embaixo. No caso, sob a máscara, te escondes. Quer dizer, te escondes debaixo da máscara. 7. O 7 era para juntar, né, as ideias, formando um enunciado que fizesse sentido, articulando as ideias de modo que elas ficassem coerentes, que elas fizessem sentido. M mostra-se indignado. Depois, é alta a corrupção na política. Depois, M acha que, sem a corrupção, o país avançaria. Então, são 3 ideias relacionadas a um suposto M. Eu tenho o seguinte, ó. M mostra-se indignado. Depois, é alta a corrupção na política. M acha que sem a corrupção o país avançaria. M mostra-se indignado, uma informação. É alta corrupção na política, outra informação. M acha que sem a corrupção o país avançaria, outra informação. Todas elas estão relacionadas a um suposto M, né? São informações básicas. Só que nenhuma está ligada com a outra. Então não há entre elas coesão. Eu preciso estabelecer a junção delas. Então eu vou juntar, eu vou precisar linkar. Quando eu linko, eu preciso estabelecer uma coesão entre elas, de modo que também haja uma coerência, de que faça sentido. Aí eu tenho as opções. Apesar de se mostrar indignado pela alta corrupção na política, M acha que, não obstante ela, o país avançaria. Ele ligou, ele usou não obstante, ele usou apesar de, só que as escolhas lexicais dele, as escolhas de vocabulário deles, promoveu a incoerência. Então não foi coerente. Portanto, a letra A está fora. B. Mostrando-se indignado com a alta corrupção na política, M julga que, não fosse ela, o país avançaria.